Olá, sejam todos bem-vindos ao Elis Portal Estelar Tarô. Para quem não me conhece, eu me chamo Elis, mestra em alta magia, ocultismo e desobsessão espiritual. Eu vou iniciar agora, minha gente, uma leitura atemporal de cartas, tá? Então, no momento que essa leitura chegar até você, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Enquanto esse vídeo estiver ativo aqui nessa plataforma, vocês vão receber informações importantes para alguma libertação, despertar, acolhimento, cura, ou seja, algum nó na sua energia ou bloqueio que você esteja passando nesse momento, seja espiritual, energético ou no campo material e mental, vocês vão obter através dessa frequência vibracional dessa leitura de cartas, tá? E quem não conhece a dinâmica do canal, vou falar bem rapidinho aqui. Todas as leituras possuem extensões de leituras, onde nessas extensões eu trago muito mais informações que eu não libero para essa coletiva aqui, né? Isso para o geralzão, tá? Com sigilos espirituais, rituais, comandos psíquicos, né? Vários benefícios exclusivos que se eu for falar aqui, aí fica muito maçante. Então ninguém gosta de ficar enrolando, tá, minha gente? Então, geralmente é lá que eu trago a solução perfeita do problema que vai ser evidenciado aqui nessa leitura, captado, tá? Então, para quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha em cada descrição do vídeo ou no primeiro comentário das leituras, que tem como você acessa ou aciona essa leitura, a extensão de leitura, para efetivar e solucionar com o seu problema e acabar com qualquer tipo de bloqueio ou desafio que você esteja passando, tá bom, minha gente? De forma muito racional, consciente e eficiente, porque aqui é sobre isso. Vou começar aqui com o tarô do Osho, tá? Vamos ver quais são as informações. Eu acredito que vocês estejam passando, né, por algum tipo de crise nervosa ou crise de ansiedade, tá? Porque quando eu comecei a embaralhar as cartas, que eu sempre me conecto antes com a energia, tá, minha gente? Com o tarô, pedindo permissão também, para que a comunicação chegue de forma muito objetiva e fluida, e me deu uma certa crise nervosa, crise de ansiedade, então tudo faz parte da leitura. Então, quem estiver chegando aqui nesse momento, eu acredito que vocês estejam passando por alguma situação que é específica, tá? Que esteja causando esse tipo de ansiedade, nervosismo, né? Ou inquietação, tá? Já caiu aqui, ó. Caiu aqui a carta do avarento. Caindo 2 cartas. Momento a momento. Vamos lá. Vou pegar aqui. Hoje vou mesclar com o Dilda de Tarô. Primeiro foi a carta do avarento. Momento a momento. Perceba que essa carta aqui, do momento ao momento, é justamente a necessidade de você se manter no momento presente. Porque perceba que nessa carta aqui tem esse mestre, né, que ele está aqui praticamente na beira de um precipício, onde nas laterais, tá, existe um perigo. Mas mesmo sabendo que existe um perigo, ele caminha passo a passo, um passo de cada vez. Ou seja, se ele se distrair aqui, se distrair desse objetivo, dessa caminhada, né, desse passo a passo, ele, até a carta caiu, ele pode cair, tá? Ele pode cair ou causar algum tipo de malefício à sua vida. E aqui é o que está acontecendo com vocês. Vocês estão passando, sim, por alguns momentos da vida de vocês. Com essa carta do avarento, ele me diz muito que é um momento de caminhada onde vocês precisam focar em você e nos seus próprios objetivos. Porque a carta do avarento, nesse aspecto aqui, é você entender que às vezes se priorizar, colocar você como protagonista da sua vida, é o caminho exato para que você, inclusive, recupere alguma situação ou que você dê andamento a qualquer tipo de ação que você esteja fazendo ou mudança que você esteja querendo fazer. Então aqui é para que você realmente foque nos seus passos, no seu caminho, na sua intenção, tá? No seu projeto, pode ser um projeto de trabalho, um projeto de recuperação de saúde, um projeto que seja
especificamente ligado a você, ao que você deseja, né? Ao que você projetou para sua vida. E por isso a energia do avarento, porque o avarento, no seu sentido negativo, ele é uma pessoa que ele tem, mas ele não compartilha com o mundo, ele não compartilha com os seus, ele não compartilha com o externo, tá? Então, nesse aspecto aqui que veio, é nesse sentido que é necessário você ter um pouco dessa energia do avarento, no sentido de saber dosar, equilibrar e focar nos seus passos. Então, se você vai acessar essa energia do avarento, é logicamente que você não vai sair dando como você... Olha lá ele, viu? Como dava, como compartilhava sua energia, seja em questões de ajuda financeira, seja em questão de ajuda emocional, trocas emocionais. Então eu estou entendendo. Aqui vocês estão numa fase da vida que vocês estão agora equilibrando ou vão aprender a equilibrar justamente as trocas, né, que vocês têm, seja em termos emocionais, em termos afetivos, em termos financeiros também, tá, minha gente? Então, assim, é equilíbrio, porque se você doar demais da sua atenção, do seu foco, da sua energia, para inclusive pessoas, né? Porque essa energia aqui, ela tá me mostrando muito uma energia vampírica. Olha como ele tem os traços de vampiro, né? Então aqui eu estou falando com pessoas que provavelmente estão sendo afetados ou afetadas, com pessoas vampíricas, energeticamente falando, que sugam muito da sua energia, da sua atenção, do seu foco e faz com que você fique cansado, cansada, tendo crises de ansiedade, né? Tendo até insônia, tá, minha gente? Então, essas energias vampíricas, onde quer sugar todo o nosso foco, nossa atenção, nosso protagonismo, às vezes, é necessário que a gente use essa mesma energia, só que ao nosso favor. Então, aqui por isso que para lidar com essas energias vampíricas, né, de sugadores de energia, sugadores financeiramente, sugadores em termos emocionais, né? Em termos materiais também, você vai precisar desenvolver sim e aceitar essa energia do avarento, porque caso contrário, você vai continuar ficando nesse cansaço excessivo, tá? E principalmente vai minar sua energia, o seu foco, sua atenção em qualquer projeto ou programa de vida que você esteja fazendo. E isso aí pode causar justamente o quê? Uma morte no aspecto, tá, minha gente, figurado, de qualquer trabalho mesmo que você já tenha feito ao longo dessa jornada, que você já caminhou muito, tá? Então você que chegou nessa leitura aqui, já passou por poucas e boas e me fala muito que você individualmente, você sozinho ou você sozinha, né? Especificamente, você não teve muito apoio em termos físicos, em termos materiais ou até em termos também emocionais, de pessoas para te vai, continue, eu confio em você, eu acredito em você. Ou seja, vocês tiveram que criar uma própria mentalidade, né, de sucesso, uma mentalidade de validação, se autovalidar, né, entendendo que você é capaz, sim, de chegar em qualquer projeto, objetivo que você manifestou, tá? Em termos, primeiro, psíquicos, né, do desejo do seu coração, e que você é capaz, sim, de honrar com todo e qualquer compromisso ou responsabilidade ligado a esse projeto. Ou essa mudança que você quer fazer, tá? Então aqui significa dizer isso, que para que você continue firme na sua jornada, seja uma mudança de vida, seja em termos de saúde, seja no projeto de trabalho, seja na questão financeira, tá, minha gente? Seja num processo de cura mental, emocional, também de equilíbrio, de recuperar a sua saúde. É necessário sim essa energia de avareza para que você tenha equilíbrio e não saia dando de uma forma muito desproporcional, minando seu foco, atenção e protagonismo para seguir um caminho que vocês bravamente estão conseguindo a duras penas, tá? Então aqui vocês já sabem que por isso que a ansiedade,
o cansaço excessivo, dúvidas, tá? Então, se vocês estão promovendo alguma mudança ou estão focando apenas na sua jornada, em algum aspecto que você desejou muito e que você já começou até, porque aqui me fala que já é alguma coisa que está em andamento, porque aqui, ó, ele está no meio do caminho. Essa energia está no meio do caminho. Então você já começou essa mudança de vida, essa recuperação de saúde, esse projeto de trabalho, esse equilíbrio, né, mental, emocional. Então aqui é para que você realmente continue focado e saiba sim ter trocas conscientes para que você não se perca no caminho ou cause inclusive retrocessos na sua jornada, tá, minha gente? Retrocesso na sua jornada. Aí eu vou aqui vou com um baralho de Dona Rosa Caveira, tá? Porque aqui, ó, a carta do avarento, primeiro, os tesouros da gente, tem muita gente que não tem saúde, equilíbrio emocional, como tesouros, tá? Inclusive, você não tinha isso também, você não tinha essa perspectiva de vida. Provavelmente aqui eu estou falando com pessoas que até já passaram por algum tipo de adoecimento, porque essa carta aqui do vampiro, né, me fala muito no aspecto de morte, tá? Então, que vocês tiveram que morrer para renascer de novo. Então, aqui já é uma outra energia. Vocês tiveram que morrer em vida, tá? Que eu tô falando em termos de energéticos, em termos de consciência. Vocês tiveram que morrer, matar vários níveis e subníveis de consciências ou acolher, tá? Transcender, eu não vou dizer matar, mas transcender, para que vocês pudessem renascer de novo, inclusive saber olhar que tesouros também não é apenas o dinheiro, não são apenas questões materiais, mas que você ter uma saúde emocional, estar rodeado de amigos, ter equilíbrio, ter saúde física, né? Ter um lar harmonioso, ter amizades sólidas e verdadeiras, isso também são tesouros. Então vocês estão, para muitas pessoas aqui, vocês estão ou vão começar a construir uma realidade para vocês mais milionária, onde vocês não vão focar ou não estão apenas focando no quesito financeiro, mas sim em todos os quesitos em torno da sua própria realidade, ao seu entorno. E para que isso aconteça, para isso, a voz embargada, né? Para que isso aconteça, é sim necessário ultrapassar o medo do desconhecido, né? Aqui, o vampiro é noite, vampiro é associado à noite, né? E noite é o que? É escuridão, você não consegue enxergar muito bem os passos, os caminhos, até por isso que é uma caminhada, né, muito, entre aspas, perigosas, que você considera perigosa, porque você não vê o além do que você está vendo, porque se você só está caminhando um passo por vez, você não consegue ver a longo prazo, você não consegue ver essa caminhada, qual é o fim dela. Então aqui é para que você ultrapasse esse medo, que você está no caminho certo, você está construindo uma realidade sim mais milionária no aspecto de saudável, evitando inclusive puxar problemas que não são seus, puxar problemas que não seja do seu clã familiar, puxar energias e dificuldades que levam você à solidão, que levam você justamente como é que fala? Ao desequilíbrio, à insônia, às crises de ansiedade, tá? Ao nervosismo. Então, para que você realmente foque nessa nova realidade, que é como eu costumo falar, que é uma realidade milionária, porque se você consegue construir saúde emocional, saúde física, né? Um lar harmonioso, e estar envolto de energias de pessoas genuínas, pessoas que querem o seu bem, querem ver você crescer e que respeitam a sua autenticidade. Gente, isso é uma realidade milionária. Além também das questões financeiras e materiais, que como são realidades milionárias, ela não tem como ser apenas em um aspecto mental ou emocional, mas no físico também. Então vocês estão construindo e limpando seus caminhos, ainda que você não conheça o resultado final. E para isso, essa energia da avareza, ela é necessária. Caso contrário, você vai ter os seus sonhos, os seus desejos e as suas metas roubadas,
porque o vampiro, ele não pede licença, ele simplesmente, ele vampiriza, tá? Então aqui eu posso estar falando que você esteja lidando com algumas pessoas que têm aspecto de manipulação emocional muito grande, né? Manipulação emocional, sim. Manipulação emocional para roubar a sua energia, desviar o seu foco e a sua atenção de algum caminho, de algum projeto que você já deu início e está em andamento e que está dando certo, mesmo que você não tenha algo palpável ainda para enxergar como é tão sólido isso que essa mudança que você está planejando fazer ou que você já começou, tá, minha gente? Então é sobre isso. Ó, saiu aqui a carta da trunqueira. E aqui, para quem não sabe, é o orixá chamado Omolu. Omolu é o orixá da cura, tá? Então aqui vocês estão no processo de cura, inclusive, tá, minha gente? Num processo de cura muito maior do que vocês imaginam. Não só no aspecto espiritual, mas no aspecto mesmo de uma mente que foi muito perturbada, muito solitária, em vibrações e frequências de rejeição e de abandono. E é claro que quando você sofre muitos desatinos na vida, né? Muitas situações nesse aspecto, essas frequências e vibrações criam sim, se impregnam no nosso corpo mental, espiritual e energético e faz com que a gente crie padrões mentais, né? E vícios emocionais que roubam, inclusive, a nossa capacidade de olhar, né, com mais clareza para quem somos, para o que a gente merece. Então, aqui também tem esse aspecto, tá, minha gente? Que vocês estão nesse processo de cura emocional, cura energética e espiritual, de frequências de desmerecimento, né, desonra, rejeição e abandono, que são frequências de escassez, tá? Porque como veio aqui você num aspecto muito solitário, provavelmente vocês tiveram que lutar muito na vida de vocês para conseguirem realizar sonhos, desejos ou coisas simples, que algumas pessoas já tiveram isso só ao nascer. Então aqui vocês foram bravamente ou estão bravamente deixando essa energia de vitimismo, eu tô ouvindo aqui, essa energia de vitimismo, de achar que você é o que fizeram com você, ou você é o que você fez com algumas pessoas, quando em inconsciência espiritual e padrões repetitivos de dor, de desmerecimento, e de dor e de desmerecimento, entende? Como a gente replica, a gente reproduz o que a gente aprende, o que a gente viveu, quando a gente não tem consciência que a gente pode ultrapassar, entendeu? Vocês estão no processo, desde a última leitura, vocês estão no processo de limpeza do laríngeo, de limpeza da expressão. Eu já estava me dando vontade de tossir aqui, e eu gosto sempre de falar, porque para quem não sabe, nas minhas leituras, às vezes, a emoção, ela passa através de mim. Às vezes eu tuço, porque aqui é uma limpeza do chakra, a energia de vocês sendo limpa, tá? Para que vocês se expressem, a criatividade de vocês, né? A sua beleza, a autoestima, tá? Então, vocês estão nesse processo também. Deixa eu tomar uma água aqui, para dar uma... E me chamou muita atenção, né? A pureza dessa água, tá? Água limpa. Então, vocês estão limpando também com a carta aqui de Omolu. Com essa carta de Omolu aqui. E com essa carta do vampiro, né? Da avareza. E veja que aqui em Omolu tem... É a lua, né? A lua. A lua, ela promove, além da questão de ilusões, né? Algumas peças mentais que a gente tem, que a gente cria, fruto, inclusive, de muitos dos nossos processos auto-obsessivos, dos nossos processos, né? Dos níveis e subníveis de personalidade, que a gente pode chamar aqui de fractais de alma. Então, vocês aqui estão curando, tá? O mental de vocês, o emocional de vocês, justamente
de anos e anos de um processo de solidão muito grande, onde vocês tiveram que lidar com muitas rejeições e muitos abandonos, e vocês também reproduziram muitos comportamentos nocivos, não só para você, mas para o seu entorno, tá? Porque você começou a reproduzir. Então, aqui também são pensamentos, né, ilusórios e formas de ver a vida que vocês estão curando, não só no aspecto do outro, mas do seu eu. Que eram situações que você mesmo projetava e que manifestava na sua realidade, tá? Se você tem o corpo, a alma impregnada com energia só de dor, de sofrimento, de tristeza e de vitimismo, de se colocar sempre como vítima do destino, sempre como vítima das pessoas, vítima das circunstâncias, você tira o seu poder de ação, o seu poder de reação e o seu empoderamento de dizer, ok, eu passei por isso, mas eu não sou aquela situação e eu não aceito ficar nessa situação aqui. Eu não vou deixar, né, se eu estou vendo que eu estou numa situação que me é vampirizado, que me é roubado o direito de eu viver como eu quero, viver como eu mereço, logicamente que eu não vou deixar que essas energias roubem isso. Ou não vou deixar que pensamentos negativos, que aqui fala muito do seu eu, né, roubem esse processo de cura, de ter uma realidade, inclusive, mais abundante, mais próspera, em ambientes mais saudáveis para mim, onde promovam o meu crescimento e o meu equilíbrio. Aqui trata-se de equilíbrio, minha gente. Vocês estão aqui num processo, numa jornada de equilíbrio mental, equilíbrio emocional, espiritual, físico e financeiro. Então aqui não desistam desse processo. Para quem já está nessa jornada, vocês vão saber que vocês já começaram isso há algum tempo e muitas vezes tem dúvidas e quer até retornar por algumas energias ou pensamentos negativos que são projetados, inclusive, às vezes dessas energias e por vezes de você mesmo, dos seus próprios eus do passado, dos seus ecos, tá? Então aqui é como se fosse ecos do além, tá? Do além no aspecto que, nossa, já passou tanto, ou então do além são ecos que vêm para além do que você e sua mente racional consegue perceber ou captar. E aqui me veio muito essa questão do ecos do além, porque veio aqui a lua. A lua é mistério também, não é só subconsciente. É mistério, é oculto, é magia. Então aqui vocês estão também sendo afetados por ecos do além. Não, ecos do além. Não é só com relação a você. Entendi. São esses ecos do além que afetam a sua saúde mental, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional. Entendi. E vampirizam, inclusive, a sua vontade, né? Eu tô ouvindo aqui, vontade de viver, né? Vontade de ser feliz, vontade de construir relações mais harmoniosas, vontade de construir um projeto financeiro ou ter um trabalho que te honre, entendeu? Então aqui você está sendo afetado por ecos do além, tá, minha gente? E eu vou saber aqui o que é esses ecos do além, que afetam a sua saúde mental e seu equilíbrio emocional e, claro que logicamente, manifesta-se nas finanças, né? E no campo físico. Vamos lá, Dona Rosa. Por isso que a vontade aqui de onde é que tá vindo esses aqui? Ó como tá, ó como tá, ó. Ó pra sair, ó a carta do corvo aqui. Saiu a carta do corvo. Pra quem não sabe, o corvo, ele enxerga para além de mundos. Ele transita entre mundos. Olha, gente, é por isso que eu amo o tarô, minha gente. Você viu que eu falei assim, ecos do além, e agora demorou a sair aqui do deck, mas veio a carta do corvo. Então, vocês estão acessando energias de vários outros mundos. E quando eu falo a vários outros mundos, isso significa também que mundos dos mortos, tá? Lembra, olha o que eu falei da noite, do vampirismo, né? O vampiro, ele primeiro morre
para se tornar vampiro, não é isso? Ele não morre nesse aspecto que a gente conhece para depois renascer. Então aqui vocês estão aprendendo a desenvolver, gente, habilidades. Aqui se trata de habilidades que vocês estão aprendendo a desenvolver em termos de poder mental, psíquico, poder magístico mesmo, né? Porque a carta do corvo e do vampiro. O vampiro, ele traz uma inteligência muito grande, porque se ele vive séculos e séculos e séculos, ele traz também uma riqueza de conhecimento. Olha a riqueza aqui, ó. Traz uma riqueza de conhecimento, uma riqueza... Porque, gente, eu falo pra vocês, nem tudo é só bom e nem tudo é só mal. Então, até nesse aspecto aqui vampírico, vocês aprenderam ou estão aprendendo a desenvolver habilidades psíquicas, né, magísticas e habilidades do seu espírito que você desconhecia. Por isso que eu falei do ecos do além. Então, são habilidades que vocês dominavam ou dominam em muitas vidas que vocês já tiveram e que vocês, inclusive, não queriam aceitar. Eu entendi. E por isso trazia o quê? Desequilíbrio mental e desequilíbrio e perturbações espirituais para você. Então você mesmo estava gerando perturbações espirituais, né? Perturbações mentais e desequilíbrio no aspecto financeiro, físico também na matéria, porque vocês não queriam aceitar esses dons do espírito que vocês têm aqui, que são habilidades psíquicas, né? Para além, como se fosse assim uma super inteligência. Sabe quando a gente fala da questão de, eu posso estar falando aqui de dons espirituais, tido como clarividência, né? Como clareaudiência, como dom da profecia, tá? Então aqui, aspecto de legilimência, como é? Que tem até no Harry Potter, né? Que lê mentes. Vocês aqui têm um processo, entendi, meu Deus do céu. Vocês têm aqui a habilidade de captar e ler mentes. Vocês estão entendendo? Que por isso a questão do vampiro, tá? Porque assim, o vampiro, ele tem muitas habilidades para além do campo físico, que são habilidades sobrenaturais. Então entendam, vocês estão desenvolvendo aqui habilidades sobrenaturais, principalmente no aspecto de captar situações, informações para além do campo físico e acessam inclusive várias dimensões para além do que você pode imaginar e conseguem até ler mentes e captar pensamentos, frequências, energias que muitas vezes deixava você desequilibrado, desequilibrada, em processo de ansiedade, insônia e crises nervosas, porque você não sabia lidar justamente com esse poder que você tem. Então, automaticamente, você não conseguia ter uma firmeza, né? Uma firmeza espiritual ou uma firmeza no aspecto de ok, eu decidi isso aqui, eu vou seguir até o fim. Você sempre ficava em dúvida, justamente por conta desses ecos do além, que podem ser também de pessoas que você consegue captar, os desejos dessas pessoas, os pensamentos, né? Que são projetados em você, ou que você simplesmente capta e você tinha como se fosse seus. Vocês perceberam? Que o poder que vocês têm é um poder tão avançado numa mente sobrenatural que vocês acessam várias dimensões, vários mundos. E quando vocês acessam vários mundos, não é só no aspecto de dimensão etérico, mas são vários mundos, inclusive em termos físicos e pessoais. Porque uma pessoa, gente, nós possuímos muitos mundos entre nós, dentro de nós. Nós somos um universo e temos vários infinitos universos dentro de nós mesmos. Então você consegue não só acessar os infinitos universos das pessoas, né? Como você consegue acessar várias outras dimensões, tá? Justamente por conta desse poder que você tem psíquico,
mental, de uma mente sobrenatural. E vocês não conseguiam lidar com esse poder todo, porque vocês não tinham a capacidade de justamente saber discernir, identificar o que é seu e o que não é. E isso deixava vocês em dúvida no caminho, tá? Então, nem sempre aqui... Veja que são várias energias que foram captadas, tá? Então, aqui mais... para 99% das pessoas que chegarem até aqui, é justamente isso. É a aceitação de um processo onde você é diferente, sim, dos iguais, tá? Você tem uma mente sobrenatural, onde consegue acessar várias frequências, consegue acessar o invisível, consegue sim ler mentes, pensamentos, e esses pensamentos que não são seus acabam atormentando a sua vida e a sua própria energia. Então aqui é preciso para que você saiba lidar com esse poder tão grande que você tem de vidas, tá? E que é conhecido muito com um poder vampírico, justamente porque o vampiro, ele trabalha mais na noite, né? Com o ocultismo, com a magia. Então tem pessoas aqui que talvez tenham até o dom da magia, da profecia, do ocultismo, né? Da feitiçaria e não querem aceitar esse tipo de dom porque tem medo de alguma coisa. Vocês têm medo, vocês acham um caminho muito perigoso, entendeu? Olha aqui, porque o Molu você não consegue ver, você não consegue ver ele porque ele está embaixo dessas palhas, mas olha a coroa aqui. Então aqui vocês estão sendo coroados, tá? Coroados por um poder maior do que vocês. E aqui me vem muito falar da ancestralidade. O Molu é um orixá muito antigo, tá? Então aqui vocês foram escolhidos e escolhidas para carregar uma coroa de ancestralidade que carrega um poder, né? Uma mente onde consegue acessar várias situações sobrenaturais. Então aqui é um tipo de herança. Vocês estão recebendo essa herança por direito conquistado, porque aqui me fala muito, olha aqui você com você mesmo, com Deus, com a fé que você acredita em si mesmo, ou com a fé que você acredita ou tem alguma coisa, tá? Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. Então aqui vocês vão receber a herança divina diretamente do seu ancestral, dos seus ancestrais. E com isso, não é só em termos financeiros, não é só em termos materiais, mas é em termos de dons espirituais, tá? Que você tem, você mesmo, ao longo de muitas vidas, você construiu, você passou pela prova, aqui ó. Aqui você passou pela prova. Você passou pelo vale da sombra da morte. Olha aqui o vampiro de novo. À noite. Vocês passaram pelo vale da sombra da morte. Cumpriram com várias promessas, vários acordos que você tinha feito com a espiritualidade, com os seus ancestrais, tá, minha gente? E agora vocês vão receber o seu legado milionário, vocês vão receber a sua herança divina, a sua herança ancestral por direito conquistado e por mérito divino, porque vocês passaram pelo vale da sombra da morte e passaram muitas vezes sozinhos. Ninguém, por exemplo, né, no aspecto de equilíbrio emocional, no aspecto mental, no aspecto financeiro, você não teve ajuda para seguir esse caminho, tá? Então aqui logicamente que quando você recebe uma herança, você recebe um dinheiro, porque você vai receber. E aqui eu tô falando no aspecto financeiro também, tá? Não é só no aspecto de dons, né, de herança ancestral, de conhecimento, né, enfim, de desenvolvimento como um todo. Mas você vai receber sim, por isso avarento. Você vai receber sim muito dinheiro, tá? Olha aqui os tesouros. E é preciso que você tenha clareza, tá, minha gente? Que esse processo você conseguiu materializar ou vai conseguir materializar a duras penas. Então aqui é preciso que você tenha inteligência emocional, inteligência espiritual e financeira para manter essa fortuna e ter trocas mais saudáveis. Não é sair
dando à toa, doando à toa, não. Vocês entenderam como a questão da energia do avarento, ela é necessária, porque se você não souber lidar com a fortuna, você sai gastando assim, gastando sem ter você não investe para que esse retorno financeiro volte para você. Então aqui talvez vocês estão também num processo de cura financeira muito grande, tá? Vocês estão no processo de cura financeira grande, porque vocês não sabiam lidar com o dinheiro, vocês não sabiam lidar com responsabilidades, vocês tomavam decisões que não eram tão legais, e justamente porque vocês estavam também em um ambiente ou cercado de pessoas que sugavam mais de você do que ajudavam você a prosperar. Vocês entendem? Como, gente, quantas histórias tem aí de pessoas que às vezes até enriquece da noite pro dia, né? E aqui vocês estão fazendo isso de uma forma muito gradual, de uma forma muito consciente. E agora ela vai chegar com tudo. É como se vocês tivessem feito uma poupança no campo espiritual, né, por conta dessa herança divina, onde os seus ancestrais, eles estão olhando para baixo, né, olhando para você e estão falando o seguinte: ok, agora essa pessoa que é o escolhido da ancestralidade está pronta para receber todos os seus tesouros, já pode confiar nos seus passos, porque ela conseguiu transcender uma mente de escassez, uma mente, né, onde foi moldada por muitas situações de miséria. Então, ela não saberia lidar com toda essa riqueza, com todo esse dinheiro, com esses dons, com tudo isso que ela vai receber, justamente porque iria dar à toa, sabe aquela coisa dos farelos aos porcos? É sobre isso. Vocês não iriam saber lidar com a riqueza que vocês têm nesse momento, que é em termos de conhecimento, em termos de vivência de vida, em termos de maturidade emocional, em termos de confiança no seu próprio taco, na sua própria percepção. Então vocês vão receber, sim, a herança ancestral, a sua herança divina e espiritual, né, dos seus dons de várias vidas, tá? E agora vocês têm capacidade total e conseguem, sim, caminhar sozinhos. Vocês conseguem caminhar sozinhos e sozinhas nessa nova jornada. Eu entendo, gente, olha quantas informações, meu Deus, é porque são muitas informações, né? São muitas informações. Então aqui, como você está tendo um processo de cura emocional e mental muito grande, e vocês estão ativando a mente milionária de vocês, se vocês não ativaram, eu vou ensinar lá na extensão da leitura como vocês ativam, porque se vocês não ativarem essa mente milionária, vocês não têm como abrir o canal de recebimento para essa riqueza. Porque vocês estão bloqueando justamente esse recebimento. A arte de permitir receber o que é nosso por direito. E eu vou ensinar lá como fazer esse ritual, esse comando, fazer justamente essa abertura de canal da permissão para que você receba esse presente da sua ancestralidade e o que você conquistou, tá? Então aqui, minha gente, é sobre isso. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas a leitura ia ficar muito longa, porque agora eu vou fazer para vocês, né, meus queridos clientes, meus queridos inscritos e amigos também, amigas, né, virtuais aqui no campo digital, né? Eu vou falar lá, tá? Para quem quer abrir esse canal de permissão, esse canal de recebimento e ativar essa mente milionária, porque se você tiver ainda com a mente em escassez, você não consegue receber. E aqui não é culpa dos outros. E aqui no aspecto eu vou tirar a palavra culpa, é porque às vezes a gente tem a tendência a culpabilizar sempre o externo, sempre o que está fora do nosso controle. Mas aqui é justamente a sua mente, né, a sua frequência que impede com que os tesouros que você tem direito chegue para você, justamente porque você precisa ativar essa mente e dar uma permissão específica que eu vou ensinar lá na extensão de leitura, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem todas as informações e que além do comando, do sigilo espiritual que eu vou ensinar lá,
eu vou trazer mais informações a respeito desses ecos do além, que não é só isso aqui que eu falei, não. Não é só em termos de desenvolvimento do seu poder, não, mas tem alguns ecos do além que eu vou trazer lá nessa leitura que eu não falei aqui, tá? Então eu fico por aqui, até mais.